Aleluia, meu Pai. A gente poderia viajar o mundo inteiro. A gente poderia experimentar tudo que esse mundo tem para oferecer. E nós sempre voltaríamos com a mesma resposta: que nada se compara a Ti. Obrigado, meu Pai, porque o melhor já está aqui. O melhor já faz parte da nossa vida. Somos privilegiados por sermos filhos de Deus. E nós queremos celebrar essa condição que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pelas bênçãos inexplicáveis que o Senhor tem entregado a nós. Obrigado por esse culto, Pai, um momento onde a gente se reúne para ouvir de forma mais aguçada a Tua voz, de sermos edificados e de alinhar o nosso coração mais próximo do Teu. Eu te dou graças, Pai, pelas coisas que o Senhor já predeterminou para este momento e na vida de cada pessoa. E eu te agradeço, Espírito Santo, por estar presente aqui, trazendo o que cada pessoa precisa, individualmente. E que toda honra, glória e louvor sejam dados a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço santo no seu vizinho e você poderá sentar. Obrigado a vocês do louvor. Aleluia. A graça e a paz do Senhor. É um privilégio e uma honra poder estar aqui com vocês hoje à noite. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer ao pastor João Roberto e a Janaína por essa oportunidade. E para quem não me conhece, embora que eu seja americano, eu tenho uma história aqui em Campina Grande, né? O lugar aonde, na verdade, o meu ministério começou e foi lançado no Brasil foi Campina Grande. Quando eu me casei com minha esposa, Kiara Cajuana, o lugar onde a gente veio morar logo em seguida foi Campina Grande. O único lugar no Brasil onde eu fui assaltado foi Campina Grande. Então eu tenho uma história aqui nessa cidade, eu guardo memórias preciosas e sempre me sinto em casa e à vontade aqui nesse lugar, amém? Eu tenho uma inclinação para ministrar algumas coisas numa área específica. E se você trouxe a sua Bíblia, então eu queria que você abrisse comigo em Salmos capítulo 51, versículo 12. Salmos capítulo 51, versículo 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Hoje à noite eu quero me deparar apenas na primeira parte desse versículo, onde ele disse: restitui-me a alegria da tua salvação. Quem falou isso foi Davi. E ele falou especificamente depois de ele ter pecado com Batseba. E eu quero que você observe que ele não disse que ele perdeu a sua salvação. O que ele disse foi que ele perdeu a alegria da sua salvação. Sabe, salvação é algo que vem para nós, para nos proporcionar alegria todos os dias. Então, como é possível você ter salvação, mas não ter alegria ao mesmo tempo? Eu creio que a resposta
se encontra em Hebreus 2, versículo 3. E eu vou apenas citar para você. Lá, o versículo está em forma de pergunta, e ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu quero que você observe que a salvação pode ser negligenciada. São as coisas espirituais que nós negligenciamos, que acaba roubando a alegria da nossa salvação. Agora, hoje, o que eu quero fazer é que eu quero usar esse mesmo versículo que fala sobre salvação e eu quero aplicá-lo ao casamento. Amém? Nós poderíamos falar assim: restitui-me a alegria do meu casamento. Sabe que há muitas pessoas que começaram os seus casamentos com muita alegria, mas hoje já perderam o prazer do seu matrimônio. Ao invés de você ver um sorriso de Gênesis até Apocalipse, você só vê um sorriso amarelo. Você não vê aquela vibração. E eu pergunto, por que isso acontece? Como é que podia ter tanta alegria no início e 5, 10, 15, 20 anos depois, parece que está com cara de jumento, que está miserável? Eu creio que a resposta é a mesma resposta do que se trata da salvação. Por questão de negligência. Sabe, no início do casamento as pessoas estão atentas para muitas coisas. Mas no decorrer do tempo, as coisas que antes eram muito importantes começam a ser negligenciadas. E pouco a pouco, a alegria começou a ir embora. Sabe, você que já teve um carro usado, provavelmente você já teve a experiência de ter um vazamento. Ou vazamento de água, ou vazamento de óleo. E uma coisa que você percebe é que aquele óleo, ele não vai embora tudo de uma vez. Mas vai pingando. Um pouco aqui, um pouco ali. E depois de pingar muito, é um processo, mas acaba ficando vazio. E assim, né, muitas vezes no casamento, a alegria não vai embora tudo de uma vez, não. Mas a pessoa começa a negligenciar um pouco aqui e um pouco acolá, e gradativamente a alegria que uniu esse casal vai sumindo. Hoje eu quero falar sobre alguns erros que têm feito pessoas casadas perderem a sua alegria. Deixa eu ver as mãos de quantas pessoas casadas nós temos aqui hoje à noite. Amém. Muita gente casado aqui. E você que é solteiro, nós já sabemos que a grande maioria dos solteiros estão doidos para casar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa mensagem de hoje, independente do estágio da sua vida, serve para você. Diga comigo, esta mensagem é para mim. O primeiro erro que eu quero tratar, que tem roubado a alegria dos casamentos, é ter a visão errada do casamento. Simplesmente tendo a visão errada de como é que deve ser. Certa vez, 2 amigos estavam conversando sobre as maravilhas do Oriente. E um deles disse: quando eu completei 25 anos de casado, eu levei minha mulher ao Japão. Sério? O outro respondeu. E o que você pretende fazer quando chegar aos 50 anos de casado? E ele disse: eu irei buscá-la. Sabe, muitas pessoas têm dificuldades no seu casamento porque desde o início elas tiveram a visão errada sobre o propósito
do casamento. Há pessoas que se casam com a expectativa que a outra pessoa vai fazê-la feliz. E quando você pensa assim, você acaba cobrando do seu cônjuge o que somente Deus pode lhe proporcionar. Nenhum ser humano pode suprir esta demanda. Jesus é o único que pode garantir a sua felicidade. Inclusive, esta é uma visão bem egoísta para você trazer para dentro de um casamento. Sabe que Adão não casou com Eva porque ele estava infeliz? Ele estava no Éden. Não havia infelicidade naquele local. Não, ele casou com Eva para compartilhar com ela a felicidade que ele já possuía. Você sabia que o próprio Jesus disse que melhor é dar do que receber? A visão correta para o casamento é para você investir no seu cônjuge de tal maneira que ele ou ela fique mais feliz por sua causa. Então não é que você está procurando sugar a felicidade do outro, é você estar competindo para ver quem pode deixar o outro mais feliz. Minha esposa me abençoa e diz, não, quem vai ganhar isso sou eu. Deixa eu te dar uma coisa maior ainda, melhor ainda. Sabe que esse é o único tipo de competição que é lícita para ter no casamento. Competindo para quem faz o outro mais feliz. E esta é a visão mais correta de um casamento. Não seja um aspirador de pó, só querendo sugar, mas seja um doador. Abençoe a vida do seu cônjuge. Aleluia. Agora, um outro erro que tem roubado a alegria dos casamentos é assumir posições fora do padrão de Deus. Sabe que tem casais que fazem uma verdadeira salada de fruta. O homem é um banana e a mulher é um abacaxi. Um bom exemplo de um relacionamento assim é Jezabel e Acabe. E eu queria que você abrisse comigo na sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 21, versículo 1. Primeiro Reis, capítulo 21, versículo 1, diz, sucedeu depois destas coisas, que tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança dos meus pais. Então Acabe veio para a sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Pois este lhe dissera, não te darei a herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Nesse último versículo, você vê o perfil e a personalidade de Acabe. Ele era um meninão mimado, esse Acabe. Quando ele não conseguiu o que ele queria, ele foi para casa bicudo, choroso. Só que a Bíblia diz que a mulher dele observou tudo isso. E ao ver isso, ela começou a falar com ele. E eu quero mostrar o que ela disse a partir do versículo 5.
Mas vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Ele, porém, disse: não te darei a minha vinha. Ao que Jezabel, sua mulher, disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Observe o que Jezabel falou para o seu marido. Ela disse: eu vou te dar esse negócio. Ela tomou a frente da situação. Você conhece alguma mulher que sempre toma a frente no seu casamento? E sabe, o resultado é que ela mandou matar Nabote e deu a vinha dele para o seu marido de forma mais ilícita possível. Agora, quando Acabe soube, ele não somente repreendeu ou não repreendeu ela pelo que ela fez, mas ele recebeu aquilo como se fosse dele. Parecia uma criança que acabou de receber um brinquedo novo. Totalmente imaturo esse homem. Agora veja o versículo 25, no mesmo capítulo. Versículo 25. Diz assim: não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. A Bíblia diz que ele fez o que fez, porque a sua esposa Jezabel lhe instigava. A nova tradução na linguagem de hoje diz: tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. A nova versão internacional diz: Acabe se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. A Bíblia Viva diz que sua esposa Jezabel conseguiu que ele fizesse toda espécie de mal. Quantos aqui sabem que a mulher tem influência? Amém. Muitas vezes o marido, ele é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E ela gira aquele cara onde ela desejar. Sabe, Acabe era um marido muito passivo. E Jezabel era uma esposa dominadora. E eu quero dizer para você que essa é uma receita para desastre. E é exatamente esse o perfil que nós encontramos em algumas casas, inclusive de crente. Quantos sabem que eu não venho falar para os incrédulos hoje? Então, tudo que eu estou falando tem a ver com os crentes. Provérbios 21:9 diz assim: é melhor morar sozinho num barraco do que com uma mulher briguenta e implicante numa bela casa. Oh, aleluia. Jezabel era uma mulher briguenta e implicante. Ela tinha, gente, essa mulher não era brincadeira não. Ela tinha um temperamento tão forte que até o profeta Elias tinha medo dela. Agora lembre-se quem era o profeta Elias. Era aquele homem que sozinho, pessoalmente, encarou 450 profetas de Baal de boa, com coragem, com garra. Mas quando Jezabel proferiu uma só palavra para ele, ele caiu fora. Ele ficou atemorizado. Eu fico pensando, que mulher é essa? Imagine você casado com uma mulher dessa. Eu creio que purgatório é mais ou menos assim. Sabe, eu mesmo, pessoalmente, eu já vi vários casamentos onde o marido literalmente tinha medo da esposa. A esposa falava uma palavra áspera para ele, e ele baixava a cabeça e olhava para ela
como um cachorrinho que acabou de ser punido. Existe uma palavra para isso, se chama frouxo. Procure um homem por aí e diga para ele, não seja frouxo. Por favor, faça isso. Em Apocalipse 2, quando Jesus mandou escrever a carta para o pastor da igreja de Tiatira, ele chamou a esposa do pastor de Jezabel. E ele fez isso por causa das semelhanças que havia em ambos os casamentos. E nós vemos isso com clareza ao ler versículo 20. Eu vou citar para você. Ele disse, tenho porém contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Gente, a mulher desse pastor pintava e bordava na igreja. E Deus disse que o que ele tinha contra o pastor é que ele tolerava essa mulher. Observe que quem fez as coisas erradas foi a esposa. Mas Deus considerou o marido responsável pelo prejuízo. Sabe por quê? Porque foi ao marido que Deus concedeu a autoridade. Ele que é chamado cabeça do lar. E quando o marido ele cede esta posição para a esposa, então ele está descumprindo o próprio sistema que Deus estabeleceu. Um verdadeiro líder, ele sabe discernir quando é para abrir mão, mas ele também sabe perceber quando tem que pisar o pé. Tem momento propício para as duas coisas. Agora, 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, diz assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Este é o perfil bíblico de uma esposa. Cuidado, mulher, de se juntar com aquelas amigas da faculdade, de se juntar com aquelas mulheres vulgares, incrédulas lá no trabalho. Cuidado com quem você busca conselho. O perfil bíblico de uma mulher de Deus está aqui. É aqui que você encontra a imagem que você deve transmitir, imitar. Algumas mulheres dizem coisas assim, olha, eu sou bruta assim, porque na verdade eu vi minha mãe fazer isso sempre com meu pai. É por isso que eu sou bruta desse jeito. Ou talvez ela diga, olha, o meu pai, ele sempre foi muito grosso com minha mãe. E eu decidi que nem num momento vai me tratar assim. E já entra no casamento armada. Ela não diz com a boca, mas por dentro está dizendo, ouse. Ouse, que você vai ver. São coisas internas que nunca foram tratadas e resolvidas. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher, não importa a sua criação. E essa desculpa não cola. Porque mesmo que os seus pais talvez dessem um mau exemplo, nós temos um Pai celestial que dá o exemplo perfeito de como nós devemos tratar o nosso cônjuge. Então, se uma mulher quiser agradar a Deus no seu casamento, ela precisa ter um espírito manso e tranquilo. Isso significa não aponta o dedo na cara do seu marido. Quer deixar seu marido doido?
Bote o dedinho na cara dele para você ver. Não faça isso. Não fale em voz alta, gritando para ele. Não fique boicotando o sexo. Por favor, não faça isso. Vocês estão comigo? Agora, existe outro perfil de casamento que é totalmente o contrário de tudo que eu acabei de falar. É onde a mulher, ela já é um tapete e o marido é um cavalo. Né? Tem mulheres que têm aquele sonho de casar. Inclusive, Edma estava comentando recentemente, até fiz um casamento onde a noiva, ela ficou aguardando o noivo. E o noivo veio num cavalo branco ao encontro da sua amada. Foi meio esquisito, mas eu fiz. Mas tem muita mulher que tem o sonho mesmo do marido vir naquele cavalo branco, mas muitas vezes só sobrou foi o cavalo. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Aqui diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Amém. Eu quero parar aqui. Nós poderíamos ler mais detalhes, mas esse versículo descreve o perfil do homem que deseja estar no ministério. Mas ao mesmo tempo, se você observar bem, a maioria das coisas listadas aqui se aplicam a qualquer homem de Deus, independente de estar no ministério ou não. E um exemplo disso é a frase não violento. A versão atualizada revista diz não espancador. A Bíblia Viva diz não ser um valentão. Se Paulo fez referência a isso, então é porque em alguns momentos, casos como esses já aconteceram dentro de casamentos de crentes. Onde o marido foi violento, ele foi agressivo, onde ele agredia a esposa. Eu sou pastor já há 20 anos e já ouvi mais de uma vez de maridos que deram tapa na esposa. Já ouvi também de mulher dando tapa no homem. Eu acho que foi paraibana essa mulher. Não, estou brincando. Deixa eu dizer uma coisa, em hipótese alguma, o marido deve ser violento ou abusivo com a sua esposa. Ao contrário, a Bíblia diz que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Em nenhum momento você vê Cristo abusando a igreja. Nem fisicamente, nem verbalmente. A posição da mulher deve ser de submissão, mas não de opressão. Quem oprime as pessoas é o diabo. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quando um homem oprime a sua esposa, ele está sendo inspirado pelo diabo para fazer isso. Porque é o diabo que oprime. Quando a Bíblia diz para a mulher se submeter ao seu marido, isso não significa que ela é uma escrava sem voz. Muita gente está confundindo as peças. Ao contrário, ela foi chamada para ser uma ajudadora do seu marido. Você sabe o que isso significa automaticamente? Que você, homem, precisa de ajuda. Amém? Você
sozinho está lascado. Aí Deus tanto sabia disso, que Ele trouxe uma mulher para ajudar você a se dar bem. Assim como o Espírito Santo é o grande ajudador, mas não é inferior em nada, nem a Jesus, nem a Deus Pai, a esposa também, como ajudadora, não é inferior ao seu marido. Deixa eu te dizer algo que Pedro falou nos versículos seguintes, que eu citei antes. Ele disse, pois foi assim também, que assim mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Agora, nós sabemos que Pedro era casado. E ele estava ensinando às mulheres sobre a importância de se submeterem aos seus maridos. E enquanto ele estava no assunto, ele destacou Sara como sendo um grande exemplo de uma mulher, de uma esposa que era santa e submissa. Então, se nós queremos entender um pouco mais sobre como a submissão, essa dinâmica de submissão deve funcionar no casamento, devemos estudar um pouco mais sobre Sara, porque ela é que carrega esse testemunho. E eu quero que você abra comigo para a gente fazer isso em Gênesis capítulo 21 e versículo 9. Gênesis capítulo 21 e versículo 9. Que diz assim, ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta derá luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isto bem duro aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Amém. Agora, observe que o próprio Deus manda Abraão atender a sua esposa. Inclusive, a nova tradução na linguagem de hoje diz assim, faça tudo o que Sara disser. Não é interessante isso? Deus deu essa ordem para o marido, que é o cabeça, o manda-chuva. E Deus fala para ele, diz, Abraão, o cabeça de batata. Ele disse, faça tudo que sua esposa disser. Então, lembre-se que Sara era uma mulher santa e submissa. Então, obviamente, submissão, se significasse que a mulher era escrava sem voz, Deus jamais teria dado essa instrução para Abraão escutar sua própria mulher. A esposa pode e deve expressar suas opiniões no casamento. Ela não precisa aceitar tudo de bobeira, especialmente se são coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Mulheres que permitem ser oprimidas ou abusadas por seus maridos estão assumindo uma submissão distorcida que Deus nunca exigiu para elas. Vocês estão comigo? Aleluia. Eu queria também, lembre-se que nós estamos falando sobre erros que têm roubado a alegria nos casamentos. Um outro erro que a gente vê fazendo isso é o desequilíbrio nas responsabilidades. Alguns homens são criados por mães que fazem tudo por eles. Quem sabe o que eu estou falando aqui?
roupa passada, comida bem preparada. Ele não precisa lavar a louça, não arruma a cama, não faz qualquer tipo de limpeza na casa. E o problema é que quando ele se casa, ele quer que a esposa seja igualzinha à sua mãe. Diga para o homem, diga, você não casou com sua mãe, não. Tem alguns homens que precisam ser lembrados disso. Agora, é claro que uma mulher que não trabalha fora do lar, ela vai ter mais tempo para dedicar à casa e ela deve fazer isso. Ela deve se dedicar e proporcionar o melhor que ela pode para o seu marido e para os seus filhos. Mas hoje em dia nós entendemos que muitas mulheres trabalham fora de casa tanto quanto os maridos. E é nesses casos que o marido ele precisa também dividir algumas responsabilidades domésticas com a sua esposa. Agora, um homem machista, isso não desce. Ele não engole isso por causa de tradições, por causa de cultura, de gerações passadas, a maneira que sempre funcionavam as coisas. E eu não tenho nada contra a cultura, até que a cultura está contra a palavra de Deus. E aí a gente tem que começar a fazer algumas adaptações. E sabe, às vezes tem homens, eu vejo misericórdia. Homem que não sabe de nada. De nada. Homem que passa fome o dia inteiro, esperando a esposa chegar às 10 horas da noite. Ele dizendo, filha, venha logo. Estou aguentando não. Já viu aqueles programas de sobrevivência que tem na televisão? Eu acho que precisa mandar uma remessa de homens para um programa desse. Para se virar e aprender a fazer alguma coisa por si. Sabe, a Bíblia diz que o marido, ele precisa cuidar da sua esposa. E isso é espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Deixa eu dizer uma coisa importante, homem. Se você deixar sua esposa passar horas e horas com uma vassoura na mão, é só questão de tempo que ela vai parecer uma bruxa. E a culpa vai ser sua. Olha, se você tem condições financeiras, então arranje uma empregada ou uma diarista. Se você não tem condições financeiras, então aprenda com sua esposa o que você nunca aprendeu com a sua mãe. Pode bater palmas, eu sei que tem gente querendo. Eu percebi. Agora, para equilibrar o negócio, tem também mulher que é chata demais. Tem mulher que exige uma limpeza quase hospitalar dentro da casa. Você tem que passar álcool em tudo. O marido, ele não pode nem deitar no sofá. Não! Você vai bagunçar as almofadas. Você não está vendo isso? Então existe equilíbrio em todos esses lados. Marta mesmo é um bom exemplo de uma mulher que exagerou nas tarefas domésticas. E eu quero lhe dizer uma coisa, se a falta de equilíbrio de Marta nas questões domésticas trouxe um problema no relacionamento dela com Jesus, eu te garanto que a mesma coisa também vai trazer problemas no casamento. Então, organizar a casa é uma coisa boa. Graças a Deus, minha esposa, ela organiza bem. A minha casa fica muito bacana. Eu não quero bagunça. Eu não estou no nível dela, mas bagunça eu sei que eu não gosto. Então, não devemos ser bagunceiros, mas ao mesmo tempo, nós não devemos ser exagerados. Amém?
E com pouco tempo que eu tenho sobrando, eu quero só falar mais uma coisa para ajudar você a não perder a alegria do seu casamento. E eu sei que você está rindo com muita coisa, mas minha oração é que enquanto você está rindo, a palavra está descendo e trazendo realmente uma mudança onde for necessário. Mas a última coisa que eu quero tratar é sobre um erro também, uma falta de investir só nos dois. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não estava dizendo que a sua residência, seu apartamento, servia ao Senhor. Quando ele usou a palavra casa, ele estava se referindo à sua família. Mas ao mesmo tempo, o grupo de louvor pode vir, por favor. Ao mesmo tempo, o nosso casamento pode ser comparado a uma casa física em alguns aspectos. Por exemplo, toda casa precisa de investimento e precisa de manutenção. Alguns anos atrás, eu e Edna resolvemos fazer uma reforma pesada no apartamento, né? Muita coisa a gente mudou. Mas você acredita que hoje está precisando reformar de novo? Eu não sei quantos já passaram por isso, né? Reformas que não se acabam, e realmente não se acabam, porque quando você mexe com isso, aí que você está enxergando aquilo. Enquanto você não tocava aqui, estava ótimo. Quando você toca aqui, agora isso ficou feio. Quando você vai tocar nisso e ajeita isso, agora aquilo ali ficou feio. Então, reforma é como o lago de fogo. É uma coisa que não se acaba, entendeu? Sempre um castigo, uma punição que a gente está pagando eternamente. Mas o nosso casamento, assim como uma casa, ela precisa de investimento e ela precisa de manutenção. Antes de casar, houve muita atenção dada somente para o casal. Praticamente tudo girava em torno dos dois. Mas depois de casar, os filhos chegam, as responsabilidades aumentam. E se o casal, ele vai perdendo aquela exclusividade do seu tempo. E agora eles têm que dividir o seu tempo com outras pessoas e com outras atividades. E é nesse momento, se o casal não tiver cuidado, que eles perdem a intimidade de casal. Cuidado com isso, porque é uma coisa sutil que vai acontecendo desapercebido. Por isso, todo casal deve priorizar o seu tempo só para eles. Um tempo de comunhão entre os dois, sem falar sobre o trabalho, sem a presença dos filhos. Sabe, o mercado financeiro tem alguns investimentos que rendem mais do que outros. Mas uma coisa que eu posso te garantir hoje, é se você investir no seu relacionamento a dois, você vai ter um retorno maravilhoso. Você pode fechar seus olhos nesse momento. Meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Senhor, ela está recheada de áreas das quais nós precisamos aplicar na nossa vida. E casamento bem estruturado é uma dessas. Inclusive, o Senhor até inspirou Paulo a dizer que se um homem não governa bem na sua própria casa, ele não é nem digno de estar ocupando uma posição ministerial. Então, Pai, eu não conheço a situação de cada casal aqui, mas o Senhor sabe. E eu oro por eles, para que essa palavra possa servir como um divisor de águas na sua vida. Porque talvez eles não tenham todas as respostas para melhorar nisso ou naquilo, mas se tiver disposição no coração, já é tudo. Porque a sabedoria vem de Deus, mas o coração só o homem pode se abrir. Se existe algum casamento aqui segurando por um fio, eu declaro o poder de ressurreição naquele matrimônio.
Eu declaro o poder de Deus e falência para toda obra maligna contra aquela família, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, para que o Senhor abra seus olhos espirituais, dê sabedoria e graça, abra portas para eles. Eu te dou graças em nome de Jesus.